Isso aí. Podemos fazer a leitura? Todos acharam? Glória a Deus. Santo é o Senhor. Santo é o Senhor. Vamos falar sobre um assunto bastante conhecido, mas o Senhor revelou ali essa palavra há mais ou menos uns 20 a 30 minutos. Glória a Deus. Glória a Deus. Podemos ler? Vamos ler com a guia do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Jesus surge no caminho de Emaús. Em outra Bíblia pode estar os 2 discípulos no caminho de Emaús. Glória a Deus. Aleluia. E naquele mesmo dia, 2 deles estavam caminhando em direção a um povoado chamado Emaús, que ficava a cerca de 11 quilômetros de Jerusalém. E iam dialogando sobre todos os fatos recentemente ocorridos. Enquanto trocavam ideias, discutiam, o próprio Jesus se aproximou de ambos e começou a caminhar com eles. Entretanto, os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Então ele lhes questionou: o que vos preocupa e sobre o que ides discutindo durante vossa jornada? E eles pararam entristecidos. No entanto, um deles, chamado Cleopas, replicou-lhe: és o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignora os acontecimentos destes últimos dias? E ao que ele lhes indagou: quais? E eles começaram a lhe explanar. Ora, o que ocorreu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, e como os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à pena de morte e o crucificaram. E nós acreditávamos que fosse ele quem havia de trazer a total redenção a Israel. Mas hoje já é o 3º dia, desde que tudo isso aconteceu. É verdade também que algumas mulheres seguidoras conosco nos assustaram, porquanto foram de madrugada ao sepulcro, mas não encontraram o corpo de Jesus. Contudo, voltaram e nos relataram que tiveram uma visão de anjos que lhe asseguraram que ele vive. De fato, alguns outros seguidores entre nós foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres haviam informado. Porém, não viram a ele. Então lhe admoestou Jesus: ó tolos de entendimento e lentos de coração, para crer em tudo quanto os profetas já declararam a vós. Ora, não era imprescindível que o Cristo padecesse para que entrasse na sua glória? Então, iniciando por Moisés e discorrendo sobre todos os profetas, explanou-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. E ao se aproximarem do povoado para o qual se dirigiam, Jesus fez como quem ia continuar a caminhada, seguindo mais à frente. Porém eles muito insistiram, rogando-lhe: fica conosco, pois é tarde e o dia já está chegando ao fim. Então ele entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam reclinados ao redor da mesa, tomando ele o pão, deu graças, partiu e o deu a eles. E nesse mesmo instante se lhes abriram os olhos e o reconheceram. Ele, contudo, desapareceu diante dos olhos deles. E questionaram-se entre si: porventura, não nos queimava o coração quando ele, durante a nossa jornada,
nos falava quando nos explicava as Escrituras. E na mesma hora, levantando-se, retornaram para Jerusalém, onde encontraram reunidos os 11 e os outros seguidores com eles, os quais anunciavam: é verdade, ó Senhor, ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois comunicaram o que havia ocorrido no caminho e como Jesus fora reconhecido por eles enquanto partia o pão. Jesus aparece aos discípulos. E aconteceu que, estando ainda conversando sobre esses fatos, o próprio Jesus apareceu entre eles e lhes saudou: paz seja convosco. E eles ficaram atônitos e aterrorizados, pensando que estivesse vendo um espírito. Todavia, ele lhe exortou: por que estáis apavorados? E por qual motivo sobem dúvida aos vossos corações? E observai as minhas mãos e os meus pés, e vede que eu sou o mesmo. Tocai-me e comprovai o que vos afirmo, porque um espírito não tem carne nem ossos, como percebeis que eu tenho. E havendo dito isto, passou a mostrar-lhes as mãos e os pés. Então, repletos de alegria e surpresa, estavam que não conseguiam acreditar no que viam. Por isso Jesus lhe pediu: tendes aqui algo para comer? E eles lhe ofereceram um pedaço de peixe assado. E pegando aquele pedaço de peixe, o comeu na presença de todos. E em seguida Jesus lhe explicou: são estas as palavras que eu vos ensinei, quando ainda estava entre vós. Era necessário que se cumprisse tudo o que a meu respeito está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então se lhes abriu o entendimento para que pudessem compreender as Escrituras. E lhes afirmou: está escrito que o Cristo haveria de padecer e ressuscitar dos mortos no terceiro dia, e que em seu nome seria pregado o arrependimento para o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. E vós sois testemunha destes fatos. E eis que eu sobre vós envio a promessa de meu Pai. Contudo, permanecer na cidade até que seja revestido de poder do alto. Só até aqui. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Uma palavra fala de um Jesus que ressuscitou. Uma palavra que menciona que Jesus, ele ressuscitou no terceiro dia e apareceu para as mulheres, e depois ele aparece para 2 discípulos no caminho de Emaús. Glória a Deus. Santo é o Senhor. Emaús em hebraico quer dizer Ramat, fonte de águas quentes. Jerusalém é lugar de paz. E Jesus agora ele tem um corpo glorificado, um corpo ressurreto. Ele teve um corpo comum, igual ao nosso, que padeceu. E depois, no terceiro dia, esse mesmo corpo ressuscitou. É por isso que Maria Madalena, ela, quando vai no sepulcro e vê o sepulcro onde o Senhor Jesus estava vazio, e o lenço, a toalha que o cobria, estava bem arrumadinho ao lado dos pés. A pedra tinha rolado. Os anjos tinham feito aquela pedra rolar, e esses mesmo anjos, eles sumiram, e os soldados estavam todos derrubados.
Santo é o Senhor. E ali Maria Madalena, ela lembrou que o Senhor Jesus falou que ressuscitava no terceiro dia. E ela foi ali naquele sepulcro. Quando ela foi nesse sepulcro, ela foi para querer embalsamar o corpo mais uma vez. E para o judeu, com 3 dias não era mais capaz de haver uma ressurreição. Mas Jesus, ele é aquele que quebra todo o protocolo. Jesus, ele ressuscitou Lázaro com 4 dias. Mas ele precisava ressuscitar no terceiro dia porque era uma promessa, era uma profecia. E você percebe que na leitura da palavra que nós acabamos de fazer, menciona que o Senhor Jesus ia padecer no livro de Salmos, ia padecer pela leitura dos profetas, né? E o que é que acontece? Passa por 3 ocasiões. Jesus ressuscita no terceiro dia, os discípulos andaram com Jesus 3 anos e tem 3 promessas dentro da palavra, né, 3 livros que vai mencionar a respeito do Messias. Santo é o Senhor. Então o que é que a gente aprende com isso? A palavra menciona que o Senhor Jesus, ele deu uma promessa para ficar em Jerusalém, é para ficar no lugar de paz, é para ficar no lugar que você foi chamado para ficar. E o que é que acontece? Quando nós nos entristecemos por alguma coisa, a primeira ação nossa humana é procurar um outro caminho. É procurar sair daquele lugar, porque aquilo constrangeu a minha ideologia, constrangeu aquilo que eu pensava. E ali naquela época existia várias culturas, várias formas de expressão, de defesa da sua teoria. Ali tinha os calvinistas, né? Tinha várias defesas ali. E o que é que acontece com isso? Jesus quebrou todo o protocolo da religião. Jesus jogou tudo por água abaixo. Todos acreditavam que ia vir um Redentor, e esse Redentor ia arrancar Jerusalém da mão dos romanos. Ia ter uma guerra, ia ter mortes, e eles iam ficar contentes e alegres. Só que a Bíblia nos mostra que Deus se esvaziou do seu poder. E por ele ter se esvaziado do seu poder, ele precisou vir aqui embaixo. Ele precisou entrar no corpo de uma mulher, nascer como uma criança. Já quebrou um padrão. Deus agora vai sentir dor. Deus agora vai saber o que é o amor. Deus agora vai saber o que é você chorar. O que é você passar raiva. Ele agora consegue compreender os sentimentos humanos. Ele se esvaziou e ele conseguiu a pior morte possível. Que você percebe que ele foi entregue às autoridades, ele foi colocado no duro madeiro da cruz, e era a pior morte daquela época. E tudo aquilo ali, ele conseguiu quebrar todo o padrão que as religiões daquela época expressavam. Entendia o que era certo. E ali Jesus falou: não, eu vou me diminuir, eu vou me mostrar fraco, só para acabar com o projeto de Satanás. Ele se fez fraco, ele se fez humilde.
ele não chorou. Ele foi levado para a crucificação e ele disse: Pai, perdoa-os, porque não sabe o que faz. Quando essa pandemia começou, ali foi um caminho de Emaús. Foi para aqueles crentes e cristãos desviados, que um dia se entristeceu por alguma coisa, por uma palavra, por algo que ocorreu da igreja, por um pastor, por uma pastora, pelo irmão atribulado. Tem o joio e o trigo no meio de nós. São aquelas palavras que você vai para o inferno. E ninguém em sã consciência quer ir para o inferno. Ninguém. Você perguntar para o ladrão, você quer ir para o inferno? Não. Ele não quer ir. É o julgamento excessivo. É a busca por algo que às vezes até a própria pessoa que está buscando não conhece. Não conheceu. E aí muitos desviam do caminho. A promessa é ir para Nova Jerusalém. A promessa é entrar na Canaã celestial. Essa é a promessa. É a promessa principal que Cristo veio trazer para o mundo. E simplesmente nós, por algum motivo, desviamos do caminho. E tudo que aqueles discípulos no caminho de Emaús não poderiam fazer é sair de Jerusalém. E eles simplesmente andaram 11 quilômetros. E a Bíblia fala que eles estavam tristes. Você fica triste? Quando a gente fica triste, a gente dá uma andada. Tem momentos que nós queremos... É tanta cobrança que nós procuramos um lugar para ir. A gente quer sair de perto de todo mundo. É só tomar um aperto de mente. Eu tomava um aperto de mente de minha mãe. Dava vontade de sair por aí andando. Então, quando a gente se entristece por algo, por alguma cobrança, a gente tem vontade de sair por aí, de fato, andando sem rumo, sem direção. E geralmente, para a alegria do ser humano, ele quer ir na praia, tomar um sol, tomar um banho, descarregar as energias, ver o povo passar, bater um papo e alguém passar: amiga, você está por aqui? Você entende isso? O amigo, né? Para ninguém ficar ofendido. Então, na caminhada, existe muita cobrança de todos os lados. É um padrão excessivo de uma cobrança perfeita que é impossível se cumprir. E esse padrão, o único que conseguiu cumprir foi Cristo. Só foi Ele. O único que conseguiu pagar o preço da lei. Por isso que a palavra fala de Moisés. Fala da lei, dos mandamentos, fala das promessas. E fala também que se você não cumprir a lei, vai ter uma sentença. Só que a maioria dos cristãos lembra de uma frase padrão: Deus é amor e também justiça. E esse Deus que é amor, todas as vezes que você olhar para Ele, Ele não vai te apontar. Ele vai olhar para você com um olhar de amor, volta. Ele ainda vai bater um papo com você no caminho de Emaús. É o caminho que você escolheu, que aparentemente parece que está perto da promessa de entrar na Canaã celestial, mas não é o caminho certo.
E ele cola do seu lado, bate um papo, e você ainda não reconhece que é ele. Esse é o Jesus que precisamos conhecer. Amém. Glória a Deus. É um Jesus que quebra todo o padrão da religião, todo o protocolo que a religião levanta. E esse Jesus, ele falou para esses homens: por que vocês estão entristecidos? O que foi que aconteceu? Toda vez que nós estamos tristes, alguém pergunta para nós: o que é que está acontecendo com você? Você está muito calado hoje, está muito calada hoje. O que aconteceu? Porque lança palavras para ver se a gente consegue liberar aquilo que está oprimindo o nosso coração, a nossa mente. Aqui mesmo. Só se nisso matou. E aí, dependendo de quem está perguntando para nós, se for uma pessoa muito próxima, a gente pode revelar o nosso coração. E dependendo, se não for, a gente não vai revelar o nosso coração. Aí Jesus vai lá e fala: me fala o que é que vocês estão comentando no caminho. De quem é que vocês estão falando? Aí eles vão lá e falam: é sobre Jesus. Só que esse Jesus que cola do lado dele é um Jesus ressurreto. É o corpo que eu e você vai receber. Um novo corpo. Um corpo glorificado. Um corpo que é incorruptível. É um corpo que não vai padecer mais. É um corpo que não vai entristecer mais. Aleluia. É esse corpo que eu e você vai receber. Você aceita esse corpo? Amém. Glória a Deus. Eu aceito e quero. É esse corpo que aparece para eles. E começa a bater um papo. E eles não conseguem perceber que a sua mão está furada e nem seu pé está furado. Eles não perceberam. A palavra deixa claro para cada um de nós que ele se ocultou e começou a bater um papo. E automaticamente um varão que não tinha conhecimento do que eles estavam falando, ó que coisa. Ele finge que não sabe. E eles começam a falar sobre ele mesmo. Olha que negócio engraçado, né? Falou dele, ele se oculta e depois ele vai lá e fala: mas esse mesmo Jesus, ele não tinha que padecer? Agora ele começa a pregar e os caras não percebem que está sendo pregado. Como é que um homem que eles automaticamente estavam dizendo: você é de outro lugar, que não sabe o que está ocorrendo nessa cidade? Agora imagine Jesus parado do lado de você, que você pegou um caminho que não é o caminho correto. Começa a bater um papo com você e lhe evangelizar e você não perceber que ele está te evangelizando. É porque todas as vezes que você pegar o caminho errado, até o caminho você não vai perceber que é ele. Mas quando você sentar na mesa, aí ele vai revelar para você que no partir do pão e do vinho, você vai relembrar a Santa Ceia que você participou. Glória a Deus. Você entende isso? Maravilhoso isso. Esse é o Jesus que a religião às vezes não quer que eu e você entenda. É um Jesus simples. Simples. Hoje a palavra foi revelada no lugar mais impropício de ser revelada. Eu estava tomando banho, estava à vontade, e a palavra foi lá e brotou no meu coração. Se você é religioso, calma, Senhor. Não pode falar agora. Estou nunca tomando banho. Eu estava tomando banho e o Senhor falou comigo. A palavra é essa. Santo. Glória a Deus. Os discípulos no caminho de Emaú. E simplesmente, hoje eu não tive tempo de fazer nada, de meditar praticamente nada relacionado
o que é que o Senhor ia fazer. Eu só queria saber o que é que ele ia dizer. A hora que ele falasse, estava bom. E aí ele fala 20 a 30 minutos antes de vir para cá. Aí eu peguei um papelzinho e comecei a escrever. Tudo que ele foi trazendo. E aí percebi 5 detalhes principais que eles não o conheciam. Andava com ele, mas não conhecia. Viu milagres, prodígios, maravilha, mas não o conhecia. Às vezes nós, como cristãos, vimos alguns milagres na vida de outros. Ouvimos alguém contar, mas acaba que não tem uma experiência de fato com Jesus. Com Jesus sem aquela prisão. Jesus está comigo, é nessa igreja aqui, não é na igreja de fulano não. Jesus ele quebrou esse padrão lá atrás. Todo o padrão. Todos que se achavam detentor da responsabilidade do reino, Jesus foi lá e quebrou todo o protocolo. Você quer esse Jesus que quebra o protocolo, que ele consegue quebrar o seu pensamento, as suas vontades? E às vezes nós nos tornamos um pouco egoístas, detentor da verdade. Queremos ser detentor de algo que não nos pertence. Santo é o Senhor. Então imagine Jesus indo para a cruz do Calvário, tomou umas chicotadas, colocaram um espinho na sua cabeça, reconheceram ele como rei dos judeus, tiraram o sangue do corpo dele e espetaram ele, deram um pouco de vinagre na boca, deram risada e ainda teve os atribulados que disse: se tu és o Cristo mesmo, o Filho de Deus, desce daí, se salva e me salva também. Que arte. Jesus ele é tão perfeito que ele ainda bate um papo com um ladrão que sabe que está errado, o ladrão está errado. Ainda botaram ele como um ladrão. No meio. Soltaram Barrabás, o judeu soltou Barrabás. Toda a cúpula da corte não aceitava os milagres que Jesus fazia, porque Jesus curou os cegos, os paralíticos, os surdos. Jesus curou. Jesus ressuscitou os mortos, então isso já é um absurdo. Chegou no sábado, mandou o cara levantar, pegar o leito, já é outro problema, não pode. Aí tem uns outros amigos nossos que botou na mente que tem que guardar o sábado. Ele não está errado também não, porque Jesus, a lei, fala que tem que guardar o sábado. Então, cada um teve uma linha de um entendimento do que eles entenderam sobre a palavra, aquilo que foram revelado para eles, e eles guardam o sábado até hoje. Os judeus também guardam o sábado. O católico já guarda domingo. Nós cristãos fomos induzidos pela troca do calendário judaico pelo calendário romano a entender que o dia mais importante é o domingo. E Jesus ressuscitou no terceiro dia, no domingo. E aí botaram que era o domingo de Páscoa. E aí Jesus, ele começa a entrar
na nossa vida, no nosso caminho, para bater um papo e dizer, volta. Voltando para a história da pandemia. Na pandemia, os desviados perceberam que precisava se achegar de novo para Jerusalém. Porque eles pegaram um caminho que achavam que era certo, porque se chateou por alguma coisa. E no meio da pandemia foi obrigado a voltar a ler a Bíblia, a buscar o Senhor. E muitos se achegaram, e muitos que estavam no caminho voltou para outro lugar. Aconteceu muito disso. É aquele irmão e irmã que acha que é detentor da verdade e vai se frustrando no caminho. Tudo que nós poderemos herdar, você pode até tentar se escandalizar, mas não se escandalize. Tudo que nós poderíamos herdar era o inferno. Porque os nossos antepassados levou Jesus para a cruz. Mas Deus amou tanto a humanidade que por causa do sacrifício de Jesus, quando Ele olha para mim e para você, Ele te vê como filho e filha. Por mais que você pegue um caminho que não é o caminho que Ele quer para você. Então, o Senhor está convidando cada um de nós a observar o quão distante nós estamos da cruz. Amém. Porque a cruz está em Jerusalém, ela não está em Emaús. Ela não está nos outros caminhos que nós achamos que está. A cruz está em Jerusalém. E Ele mandou nos Salmos que nós orássemos por Israel, pela cidade santa. Glória a Deus. Quando Ele manda nós orarmos para a cidade santa, Ele está te dizendo, relembra o dia da cruz. Relembra que essa cidade sairá uma nova cidade. E essa cidade é a Canaã celestial. É a nova Jerusalém espiritual que eu e você vai receber. Não vai ter placa lá de igreja. Não vai ter os detentores da verdade. Vai ter aqueles que reconheceu que saiu do caminho e voltou para o caminho de Jerusalém. Todos estão compreendendo? Amém. Glória a Deus. Então o Espírito Santo ele vai começar a trazer na sua mente que precisamos todas as vezes, todos os dias, reavaliar se nós estamos indo por caminho ou se estamos pegando um caminho que é aparente ser certo, mas não é. Tá bom? Glória a Deus. Santo é o Senhor. A primeira lição que vamos aprender é que estavam no caminho errado. Essa é a primeira lição. Eles estavam indo para Emaús, mas fora da ordem a ordem que foi dada em ficar em Jerusalém. Essa confirmação vai estar em Lucas 24, versículo 49. É como eu falei no instante, né? Às vezes saímos do lugar de paz para procurar outro caminho ou outra fonte. Quando nós estamos no lugar de paz, tudo que nós queremos, almejamos, nós alcançamos. Mas quando perdemos essa paz, nós entramos num caminho que, em vez de te colocar próximo do que você almeja, te deixa atribulado. Te deixa mais distante. Você se torna cansado, fadigado e entristecido. Você entende isso?
Todas as vezes que eu perco a paz, eu saio da promessa. Então não perca a paz. Toda vez que você perder a paz, você perdeu o olhar do foco. É Cristo. E vai revelando que você pegou atalho. Isso é para todos nós, até para quem prega, porque nós somos seres humanos. Somos falhos. E nós fazemos o mesmo que aqueles discípulos. Nós saímos do caminho, às vezes. Às vezes vem um amigo, ele convida para ir para outro lugar. Aparentemente parece que será divertido. Será legal. Mas esse caminho, quando chegar meia-noite, chegar de madrugada, quando você chegar no seu lugar de repouso, você percebe que foi frustrante. Foi uma alegria falsa. Nós fazemos o mesmo e estamos tão próximos do caminho certo, mas não estamos no caminho certo. E abandonamos o lugar onde deveríamos aguardar o cumprimento das promessas e trilhamos outros caminhos simplesmente porque não cremos. Aqueles homens, 2 discípulos, pegaram o caminho de Emaú, o caminho do lugar de águas quentes, né? Por quê? Não creram. Você vê que eles saem do caminho, mas continuam falando do lugar que era para ficar. Eles vão para casa. O Senhor Jesus fala: eu vou passar, eu vou embora, vou seguir adiante. Agora você não percebeu. O corpo glorificado que Jesus recebe é um corpo agora que ele pode atravessar paredes. Ele pode sumir na hora que ele quiser. Ele pode aparecer na sua casa, no seu quarto, a hora que ele quiser. Basta ir você convidar. Glória a Deus. Amém. É por isso que ele fala: por que vocês estão atônitos? Porque eles ficaram brancos, né? Naquela hora. É um espírito. Como é que corre se a porta está fechada? Como é que corre se a janela também está fechada? Ninguém saiu de correr. Ficou tudo parado. Todo mundo ficou atônitos. Eu acredito que as pernas tremeu. Você percebe isso? Não está escrito. Mas você falou que está atônito. É porque deu uma tremidinha. Acho que fez que nem ele, deu um grito. Quando se assusta, ela dá uns gritos. Imagine. Você não faria o mesmo, né? Sabendo que o Senhor Jesus morreu. Tinha 3 dias. Você ouviu a pregação que ele fez antes de morrer. Te deu uma promessa para ficar dentro de Jerusalém. E todos estão sendo perseguidos. Você vai morrer. Todos sabiam que poderiam morrer. Aí brota um espírito na sua casa. Um ser que atravessou a porta. Do nada. Você está lá distraído, batendo um papo com os coleguinhas. Aí você olha para trás. Paz seja convosco. Ele já deu a paz que é para o coração que acelerou. Voltar para o lugar. A alma, as pernas que ia dar uma carreira. Voltar para o lugar. Por isso que ele falou que a paz esteja convosco. Ou seja, a paz de Deus. Antes de eu terminar, a Jéssica já morreu. Imagine. Você entende isso? Jéssica queria correr. Correu. Jesus. É covarde assim? Oxi, é um pior que o outro. Um dia não, você também é frouxo.
Chega. Senão a gente não ouve. Segunda lição. Eles não conheciam Jesus. Essa é a segunda lição nossa. Eles andavam com Jesus por pelo menos 3 anos. Viram ele ressuscitar mortos, dar vista aos cegos, fazer paralíticos andar, perdoar os pecados, realizar todo tipo de sinais e maravilhas. Viram ele pregar sermões maravilhosos, mas não reconheceram Jesus. Não tinham uma experiência verdadeira com Jesus. A incredulidade impediu que eles o reconhecessem, porque estavam tristes. Na nossa caminhada, quando você deixar sua alma falar mais do que o normal, você será paralisado por causa da incredulidade e dureza de coração. Tudo que o adversário quer é ganhar terreno na sua vida, na sua casa, nos seus negócios. Tudo que você tentar fazer que seja bom, que seja correto, honesto, ele tenta paralisar de alguma forma. Aí alguém vai dizer, mas está amarrado. Não está não. Ele é espírito. Ele só é amarrado quando você reconhece um altar de adoração. É quando você para de lutar com a sua alma, com o seu espírito e com a sua incredulidade. É quando você para ali, se prostra e o adora, busca Ele verdadeiramente. Se for necessário, dê uma choradinha. É que quando o choro vem, a mágoa que está no coração, aquela raiva que alguém fez você passar, ela vai esvaziando. Aí você volta ao normal. Você volta a curtir com a cara dos outros. Você volta a dar risada. Você volta a ser uma pessoa normal. E tudo que o inimigo quer é que você fique inchado que nem um baiacu. Revoltado, chutando tudo por aí. Revoltado, indignado. É tudo que o inimigo quer. Mas a partir de hoje, em vez de você ficar lutando com o adversário, você vai criar um altar de adoração. Mas como é que cria um altar? Fecha a porta do teu quarto, a porta da tua casa e bate um papo com Jesus. E você vai dizer, eu não sei orar. Eu também não sei não. Ninguém que está aqui sabe orar. Tem um coroa aqui que bate a boquinha. Então ninguém sabe orar, pô. Para que ninguém venha se colocar melhor do que o outro. Pô, fulano fala bem. Fulano sabe colocar as palavras certinho. Mas tudo que Deus quer é ouvir a sua voz e ver a sinceridade do seu coração. Amém, glória a Deus. E quando você conversar com Deus, reconhecer Ele como seu Pai, como seu amigo, seu ajudador, Ele vai se apresentar para você. Aí aquele inimigo que estava falando com você, a sua alma também que bate papo com você, e eu acredito que todo mundo aqui já passou um dia conversando consigo mesmo. Bate um papo, responde. Cansa que só. Fica cansado, se revolta, faz careta, ainda xinga, tem um xingamento. Aí depois se acalma. Que já chegou. Todo mundo aqui acho que já passou essa experiência. Mas observe, no final você está cansado. E não valeu a pena. E tem gente que leva 3 dias. Batendo um papo consigo mesmo. Bate o papo, responde, depois volta para a minha história. Pô, mas podia fazer assim, 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 assim. Aí depois volta. Não, mas assim não vai dar certo. Aí reclama de novo. Aí depois para alguém não dizer que é doido, aí fala, mas eu estou pensando alto, viu? Você pensa que é brincadeira? Se não falando com os dois botões que ainda É a sua alma batendo um papo com você. Porque ela sabe
que você tem sentimento e tá doendo. Aí você bate papo, responde, xinga, fica mais inchadinho. Aí depois que você descobre que não valeu a pena, aí você deixa pra lá. Você entende isso? Quanto mais longe da cruz, isso impossibilita ser testemunho de Cristo. Então, quanto mais longe você estiver da cruz, mais impossibilitado de você ser testemunha de Cristo é. Porque os discípulos de Emaú só descobriram que era Jesus no repartir do pão. Os seus olhos abriram e a Bíblia fala que eles voltaram correndo 11 quilômetros. Tinha andado 11 quilômetros eles voltaram correndo. De noite. Podia tropeçar, podia se arrebentar, mas a empolgação é tanta que eu acredito que eles vêm pulando. Correndo, pulando, tauteando. Vem dessa forma. Você já viu uma pessoa feliz? Quando ela está feliz demais, ela, de vez em quando ela dá um pulinho de felicidade que ela vai conquistar algo. Ou o pai deu um presente, ou a mãe deu um presente que ela era muito caro e ela não tinha condição de conseguir. Aí ganhou aquele presente e ela pula de felicidade. Agora imagine os 2 discípulos, por isso que chama 2 discípulos no caminho de Emaú, porque tinha que dar testemunho que Cristo apareceu para eles ressurreto. Porque a mesma palavra fala que apareceu em forma de anjo, desvalorizando aquelas mulheres. Você percebe isso? Desvalorizou as mulheres. Elas falaram aí que ele apareceu em forma de anjo e tal. Aí eles tiveram que testificar com seus próprios olhos e voltar correndo eufóricos para Jerusalém, para o lugar que não tinha que ter saído, simplesmente para dar testemunho. E a palavra fala assim: e eles viam Jesus como profeta e não como Messias. Versículo 19. Esse foi um dos problemas de Israel. Via ele como profeta, fazia milagres, prodígios e maravilhas. Mas como Messias que veio destronar o reino dos romanos, eles não viram. Mas só que foi destronado de uma forma simples, uma forma dolorosa, uma forma de muito amor. É por isso que alguns discípulos que estavam no caminho, que eles encontravam o Senhor Jesus, e Jesus olhava para eles, aí ele falou: se eu defraudei, mestre, alguém que eu devolva 4 vezes mais. Ele aceitou Jesus. No olhar, você sabe o que é isso? É muito amor, não teve acusação. Não olha aí, Mateus, você é ladrão, viu? Mas aqui é Mateus. Entendeu? O nome dele é trocado. Vira Mateus. Então, esse Jesus é o que a religião às vezes não consegue apresentar, mas a graça apresenta. A graça, quando ela se manifesta, ela apresenta o Jesus verdadeiro. Amém. Terceira lição: eles não se conheciam. Ao responder o questionamento de Jesus sobre o que estavam conversando, eles demonstram que, além de não conhecerem, também não se conheciam. Quando o inimigo descobre que você não sabe quem você é, ele te deixa perdido.
Aí você aceita a conversa que ele fala na sua mente, no seu coração. Ele se apresenta com várias formas para que você fique com medo. Aí você não sabe que está escrito que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Eles não conheciam. Tem até música. Ludmilla Feber. O verdadeiro amor lança fora todo medo. Já teve momentos que um pânico veio, um medo veio sobre mim. E na minha mente, automaticamente eu comecei a cantar. O verdadeiro amor lança fora todo medo. E comecei a cantar essa música. Automaticamente, o medo e o pânico foi embora, porque eu reconheci o verdadeiro amor. Glória a Deus. O amor que constrange. O amor que não me acusa. Porque eu e você podemos errar daqui a pouco. Podemos errar amanhã. Depois de amanhã. Podemos ser encontrados em alguma falha. Porque nós habitamos em um corpo corrupto. Eu não vou falar nada demais. Porque ninguém que está aqui é melhor do que ninguém. Você vai pegar alguém em alguma falha. O único que não tem falha é Cristo. E ainda sofreu calado. Por mim e por você. Disseram que o chefe dos sacerdotes e as autoridades crucificaram. Ainda não tinham entendimento que Jesus morreu pelos pecados deles e de toda a humanidade. Ele não tinha esse conhecimento. Ele só vai saber depois que Jesus morreu por ele. Pelos pecados que eles iam cometer no futuro. Jesus, ele pagou todo o nosso pecado. Mas isso não é hipergraça. Ele está dizendo que por mais que o adversário te acuse em alguma coisa, volte para a cruz. Volte a olhar para a cruz da maneira do amor que ela é. O verdadeiro amor. Esse amor, ele liberta. Esse amor, ele constrange. E esse amor, ele te liberta de tudo. Glória a Deus. Para você entender, João Calvino disse, certa vez, o seguinte: nossa dignidade está no reconhecimento de nossa indignidade. Muitas vezes, nosso maior erro é não se conhecer realmente como nós somos. Nós somos pecadores, falhos e não temos nenhum mérito em nós mesmos. E a única coisa que nós merecemos é o inferno. Quem crucificou Cristo, de fato, fomos nós. Ah, mas eu não estava lá. Mas seu parente estava. Da descendência de Abraão, de Isaac e de Jacó. Até chegar em mim e você. Foi por causa de uma mulher que era dada como prostituta. Ela entrou na genealogia de Cristo como gentil para salvar eu e você. Nós não tínhamos um merecimento nenhum. Foi por isso que sai uma profecia que para os gentios, para os confins da terra. Porque a promessa veio para um país e o país rejeitou aquela pedra angular. E Cristo olhou para o futuro, olhou para cada um de nós e disse: eu vou derramar minha graça por toda a terra. Glória a Deus. É por isso que Isaías, quando ele está no templo, ele só enxergava antes do templo, ele só enxergava a terra em pecado. Quando eu olho na minha ótica, eu vejo todo mundo como pecador e filho de Satanás. Mas quando eu sou levado à cruz, eu vou enxergar com a ótica de Cristo que a terra está cheia
da glória de Deus. Amém. Para onde eu pense em ir, a glória de Deus, ela me alcança. Amém. Glória a Eu Deus. posso ir lá num partido, a glória de Deus, ela me alcança. Por que ela me alcança? Porque se um dia eu pisar no Santo dos Santos, por mais que eu erre, a glória dele vai me mostrar: esse lugar não é o lugar ideal para você. Você vai ver as pessoas, um pega-pega, uma agonia, um som alto, e o seu ouvido foi santificado. O seu ouvido um dia foi limpo. E aí você vai ver, poxa, esse paredão está muito alto. Esse negócio me incomoda. Esse negócio consegue fazer o meu coração bater mais forte. Mas não é para uma coisa boa, é uma batida estranha. Porque as músicas seculares foram desenvolvidas para a batida do meu e do seu coração. É por isso que aquelas batidas, ela vai chegando numa sincronização perfeita. Que aí você vai começar a ver pessoas fazendo loucuras que numa consciência normal ela não faria. É porque ali libera castas de demônios que deixa a pessoa atribulada de espírito. E ela faz loucuras que no dia a dia dela normal ela não faz. É por isso que você vê uma pessoa que ela está fazendo faculdade, ela estuda direito, ela faz medicina, mas ela vai num funk da vida que tem uma batida perfeita e ali ela não conhece, não sabe. Libera um espírito chamado pombagira. E esse espírito deixa ela atribulada. E quem conhece aquela pessoa fala: mas não é aquela pessoa. Quando não bebe é normal. Mas quando bebe, opa lá, enlouquece. Quer sair fazendo coisas loucura. Se achar um polidense, ela se espalha. Imagine essa treta. Então Cristo, ele vem para fazer uma diferença na nossa vida. Ele vem para nos trazer de volta ao caminho. Quarta lição. Eles estavam decepcionados. Eu não assisto. Bom, você já pegou um insight novo. Tudo bem. Aqueles dois homens depositaram suas esperanças em algo que Jesus não veio fazer. Em algo que Jesus não tinha prometido. Achavam que ele iria libertar a nação judaica da sujeição romana. Jesus tinha algo profundamente maior e melhor para eles: o perdão dos pecados e a vida eterna. Mas eles estavam com seus olhos voltados para algo passageiro e efêmero. E hoje é o terceiro dia desde que tudo isso aconteceu. E eles demonstram que não criam no sobrenatural de Deus. Quinta coisa. Eles não tinham discernimento. Em algumas versões, Jesus os chama de nécios, né? A frase que minha mãe gosta, que significa tudo ou sem discernimento às profecias bíblicas a respeito de Jesus e não conseguiram entender a cruz. Era o caminho para a glória de Jesus. Então a cruz foi a redenção no Calvário. A cruz foi o ápice de tudo que passa na minha mente e na sua mente. A cruz é a derrota de Satanás. Essa última frase
A última frase que você colocou. Eles o quê? Cadê? Apesar deles conhecerem as profecias bíblicas a respeito de Jesus, não conseguiam entender a cruz e era o caminho para a glória de Jesus. É isso? Não é a última? É. Mateus 14,19 vai falar sobre a ceia, por isso que com eles faz a lembrança, né, a respeito da última ceia que eles participaram. E essa ceia, quando repartido o pão, mostrou que ele era o Cristo. Então, às vezes, sem conversar no caminho, não abre sua visão nem o seu entendimento de quem é Cristo. Mas quando se assenta à mesa e ele demonstra alguma coisa que você já experimentou na vida, é aí que você volta a entender que precisa voltar para o caminho. Três coisas importantes aqui. Os discípulos no caminho de Emaús, eles tiveram que convidar Jesus para entrar e deixaram ele assumir a posição de anfitrião, que era uma tradição judaica. Aquele que entra na sua casa e vem como anjo, esse é o anfitrião. Ele pode ter a chave da benção daquilo que você está esperando. Pode ser ele e também pode não ser. É por isso que os irmãos falam que quando vai alguém na sua casa, você pede oração, você tem que permitir que ele abra aquele movimento de oração. Porque se você abrir o movimento de oração, você está dizendo que você tem a chave. E aí você não vai receber. Porque você não fez o cumprimento da palavra. Por isso que os irmãos falam e convidam. O irmão aí faz a oração, já estuda a casa. Você faz essa parte. Através daquela oração que Deus pode dar àquele irmão, pode ser a libertação ou a mudança do cativeiro que você está enfrentando. Aquela dificuldade, cativeiro é a dificuldade que você enfrenta. É algo que está parado, que pode começar a se movimentar através da comunhão dentro daquele ambiente. 3. Voltaram correndo para Jerusalém. Então essa é a palavra. Se você em algum momento se sentiu perdido, se em algum momento você se viu com raiva, se em algum momento você se viu ofendido, se você se sentiu entristecido por tudo que você faz ou deixa de fazer, e às vezes você não vai ser reconhecido pelo que você faz, não saia do caminho. Permaneça no caminho. Fique na promessa. Às vezes você pode não compreender e não entender tudo que você está enfrentando. Mas a Bíblia diz que aquele que anda com Cristo é lucro. Você pode até sofrer em alguns momentos. Mas a Bíblia também fala que você, aquele que se entrega ao Senhor Jesus, ainda em vida, colherá 100 vezes mais. Amém, Deus. Aí às vezes você fala, mas eu não estou colhendo. A culpa ainda é sua. Porque em algum momento você pegou um atalho. Em algum momento você não foi para a cruz e não ficou aonde Ele mandou você ficar. Aí você quer sair porque entristeceu. Eu estou ofendido. Eu vou sair daqui. Eu vou para outro lugar. Toda vez que você se sente ofendido, você quer correr. Você quer se esconder em algum lugar. Elias se sentiu ofendido e foi para o Monte Horebe.
Então, na caminhada, até Jesus ele se sentiu ofendido. Mas todos os dias à noite, ele ia buscar o pai dele. Ele ia orar. Todo dia. Então, se sentir ofendido não é sinal de fracasso, é porque você está na promessa. E se você sair, você pode tardar a promessa. Você pode não receber a benção, porque você se entristeceu e se sentiu extremamente ofendido com tudo que está acontecendo na sua vida. Então, amados, a palavra de Deus é a coisa mais importante da nossa vida. Sei. Então, amados, guarde a palavra de Deus no seu coração. Guarde as promessas que Deus te deu. Guarde tudo aquilo que for importante a respeito da palavra, a respeito de Cristo. Amém, glória a Deus. Não é doutrina de igreja, doutrina de homem. Hoje nós estamos na Congregação Cristã do Brasil, por graça e misericórdia, porque é uma igreja que ela tem algo diferenciado. Não estou defendendo a igreja, fique claro, mas ela é diferente. Porque se Deus não tiver misericórdia de revelar ela para cada um de nós, você vai passar na frente dela e não vai ver ela. Você vai, às vezes, quando você encontra um irmão dessa igreja, é porque Deus te ama. Porque você só consegue compreender que essa igreja existe é porque Jesus ele tem um plano na sua vida. Ela é diferenciada. Não é porque eu estou falando. É porque um dia você participar dela, você vai poder cantar o hino que ninguém é mais feliz que nós. Enquanto você está de fora, você não entende o que significa esse hino. Mas quando você participar e perceber o que Deus faz na sua vida, os milagres que acontecem, você vai poder dizer: não tem ninguém mais feliz que nós. Porque nós somos felizes com pequenas coisas. Às vezes vai faltar alguma coisa dentro de casa, hoje. Mas amanhã, ou depois de amanhã, Deus prepara. Às vezes você vai ver a sua conta lá embaixo, mas Ele falou: estou na tua vida, meu servo. E a conta sobe de novo. E aí você vê o valor aumentar na sua conta. E Ele vai te dizendo: eu estou contigo. Às vezes você vai estar triste, você vai chorar, e Ele aparece com alegria. Ele aparece com uma resposta. Ele visita a sua alma. Ele arranca a tristeza profunda e te dá promessa de salvação da tua alma. Amém, glória a Deus. Não é promessa de você ganhar carro do ano. Não é promessa de você ter uma casa própria. A gente tem que ter casa. Deus ele vai dar a permissão de nós conquistarmos tudo aquilo que for necessário para nós conquistar. Porque Ele sabe que nós somos filhos dele. Mas o nosso coração e o nosso olhar precisa estar na salvação da nossa alma. As demais coisas Ele vai acrescentar na nossa vida. Glória a Deus. Basta nós gradativamente obedecer devagar. Hoje você erra, amanhã você acerta. Depois de amanhã você acerta mais um pouco, vai ficando contente, aí você daqui a 5 dias você erra de novo, que é para você não ficar empolgado. Para você não achar que está acertando demais.
Esse é o nosso Deus. Mas por que isso? Porque o homem que recebeu a maior revelação da palavra no seu espírito, a Bíblia diz que ele tinha um espírito que o atormentava, uma fraqueza. E essa fraqueza ele orou várias vezes, pedindo ao Senhor que o arrancasse da sua vida. E Deus não arrancou a fraqueza que ele tinha. E nunca mais, depois que Deus falou com ele, Paulo, a minha graça te basta, e o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Glória a Deus. Nunca mais ele orou, pedindo para o Senhor arrancar a fraqueza dele. Porque aquilo era um dosador, que por mais que ele viu milagres, prodígios e maravilhas, viu o homem cair de um sermão da janela, quebrar o pescoço, e ele sair daquele culto, tocar naquele homem, aquele homem ressuscitar, ele ia para casa e ele tinha alguma coisa que afligia tudo aquilo que ele anunciava. Você consegue se sentir que nem Paulo? Uma pessoa que é falha, que vai errar. Se você se sente que nem ele, você está de parabéns. Porque você é uma pessoa que vai se ajustando no caminho com Cristo Jesus. Glória a Deus. Então Paulo, ele se tornou um homem que foi arrebatado ao céu. Viu coisas inefáveis que não foi lícita contar aos homens, nem escrever o que ele viu no céu. Mas João, que é um evangelista doido, ele foi no céu em espírito e escreveu o que ele viu. E chorou, porque ele achou que tudo aquilo que eles viveram foi em vão. Aí Jesus apareceu para ele e falou: anota, escreve tudo que eu vou te revelar. Aí ele para de chorar e mostra que a salvação, que no final vamos receber uma veste nova, um corpo glorificado, vamos receber um anel no nosso dedo, uma coroa, uma pedrinha com um novo nome. Aleluia. Se formos fiéis, vamos ser colocados como um coluna no seu santuário. E um dia ele vai revelar a sua face, como ninguém viu a face de Deus, como ela é. Amém. Não vai precisar de luz, porque ele é a luz do céu. Amém. Você entende isso? Você conseguiu entender essa palavra com um olhar de graça, Glória a Deus. com um olhar de amor? Amém. Todos compreenderam isso? Glória a Deus. Você pode agradecer a Deus essa noite Glória a Deus. pelo amor que Ele tem por cada um de nós? Então, nessa noite, você agradece ao Espírito Santo pela sua vida. Quando você acordar amanhã, você dá bom dia, Espírito Santo. Quando chegar de tarde, você dá uma boa tarde, Espírito Santo. E quando chegar à noite para você dormir, você dá boa noite, Espírito Santo. Muito obrigado pelo relacionamento que o Senhor vai começar a ter comigo Glória a Deus. todos os dias. Amém. Glória a Deus. Mas, quando o Senhor começar a falar no meu coração, não deixe eu correr. Porque eu preciso entender e compreender que não é loucura da minha mente o que eu estou ouvindo. A tua voz. Glória a Deus. Tá certo? Então faça esse compromisso com Deus e com o Espírito Santo. Vamos encerrar essa palavra e vamos orar e dizer que Deus é bom na nossa Amém. vida. Glória